Que o amor de Jesus, a graça de Deus e a presença do Espírito Santo inunde o seu coração. Antes de começar esse estudo da Palavra de Deus, deve ficar bem claro na nossa mente que é perigoso ler algum texto da Bíblia e formar algum tipo de crença, sem concordância com outros textos da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados que não se contradizem um com o outro, mas há perfeita harmonia entre todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Fica claro por esse texto que toda a Escritura é proveitosa, e não somente o Novo Testamento ou somente o Antigo Testamento, ou alguns textos bíblicos são mais consideráveis e outros não. E as doutrinas bíblicas e verdadeiras são baseadas em toda a Bíblia. Os textos bíblicos não se contradizem, mas se juntam como se fossem peças de um grande quebra-cabeça, se unindo perfeitamente. Muitos ensinam mentira e tentam usar a Bíblia para pregar heresias, dizendo que a Bíblia foi mutada pelo homem através do tempo. Infelizmente, hoje não temos mais as fontes originais da Bíblia. Porém, felizmente foram feitas mais de 5.000 cópias de Bíblia. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então que fique claro na nossa mente que Deus é o dono da palavra dele e cuida da palavra dele, mesmo que Satanás ou pessoas más tentem destruir. Em várias épocas o inimigo usou pessoas para tentar destruir a Bíblia. E uma das épocas em que mais destruíram a Bíblia foi no tempo da Revolução Francesa, em 1793 d.C. O relato do fato histórico diz que crucificaram a Cristo novamente na pessoa de seus discípulos e testemunhas, e foram queimadas muitas Bíblias em praça pública. Porém, ninguém pode destruir a palavra de Deus. Enquanto o inimigo usou pessoas para tentar destruir a Bíblia, Deus também teve os seus servos em todas as épocas para a conservação da mesma. Como a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, se fosse possível destruir todas as Bíblias do mundo, simplesmente o mesmo Espírito Santo usaria outras pessoas para escrever exatamente o que estava escrito antes. É claro que devemos considerar que existe algumas dificuldades de entender algumas coisas na Bíblia. Porém, como já mencionado, foram feitas mais de 5.000 cópias de Bíblia. Mas não existem mais os livros originais da Bíblia. Como farei a comparação se os textos estão certos ou não? É simples. Se você quer entender tais textos da Bíblia, não fique preso somente em uma tradução de Bíblia. Como foram feitas muitas cópias, você pode comparar uma Bíblia com a outra, usando várias traduções para melhor compreensão. Tendo em mente que quanto mais antiga for a edição de Bíblia, é óbvio que mais perto da fonte original estaremos. Antes de vermos se Jesus foi gerado ou não, veremos se ele é Deus ou não. Muitos acreditam que Jesus não é Deus. E alguns acreditam que Jesus é um Deus menor que Deus o Pai. E outros acreditam que Jesus foi chamado Deus por ser representante de Deus somente. E há muitos que acreditam que Jesus é Deus e, além de ser Deus, é igual ao Pai e não menor. Mas o que a Bíblia diz? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras traduções de Bíblia diz: No princípio era a palavra. Mas que diferença tem dizer verbo ou palavra? Nenhuma. Você sabe quem é o verbo aqui nesse texto? É Jesus. Mas aonde a Bíblia mostra que é Jesus? Ora, no mesmo capítulo. Vamos ler João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Veja que além dos textos que vimos nos estudos passados, provando que Jesus é Deus, veja mais textos que confirmam isso.
João, capítulo 1, versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Alguns que ensinam que Jesus não é Deus, usam esse verso para dizer que Jesus foi chamado Deus por ser representante de Deus e revelar ao Pai. E o argumento usado por eles é que nós somos representantes de Cristo e somos chamados de cristãos. E nem por isso somos o próprio Cristo. Porém, há uma grande diferença entre as palavras cristão e Cristo. Assim como há também uma grande diferença entre as palavras Deus e representante de Deus. Você já viu alguém receber louvor e adoração só por ser cristão e representante de Jesus? Ainda que uma pessoa seja santa e fiel seguidora de Jesus, não tem autoridade para receber adoração que é somente do Deus Criador. Vamos aos textos bíblicos. Ver um pouco sobre o apóstolo Pedro evangelizando o centurião por nome Cornélio. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26, que diz assim: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Veja que Pedro era um fiel seguidor de Jesus, mas não era Deus para receber adoração como Jesus. E é aí que está a grande diferença entre Cristo e representante de Cristo, sendo cristão. E Jesus, por representar a Deus, representar ao Pai, recebeu adoração? Vamos aos textos bíblicos. Mateus capítulo 2, versículo 11, diz assim: E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui é os magos do Oriente, adorando o menino Jesus. E veja que Jesus recebeu adoração, mesmo sendo criança nascida há pouco tempo. Outro texto de Jesus recebendo adoração é Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 3. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, além de Jesus receber a adoração do leproso e não o repreender, ainda cura aquele enfermo. Em toda a Bíblia vemos adoração a Jesus. E vamos a mais um verso, que é após a ressurreição de Cristo. João capítulo 20, versículo do 27 até o 29, que diz: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A pergunta que nos vem é: se Jesus não é Deus, por que ele não repreendeu a Tomé por lhe chamar Senhor Deus? E nem o leproso e outras pessoas que adoraram a ele? Você sabia que até as crianças adoram a Jesus? Mateus capítulo 21, versículo 15 e 16. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Fica então confirmado que, além de Jesus representar a Deus o Pai aqui na terra, ele é Deus e digno de adoração igual ao Pai. Jesus é Deus gerado pelo Pai? Vamos ver o que a Bíblia responde. Isaías capítulo 43, versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo,
e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Se for Jesus dizendo que não houve Deus antes dele, e se o Pai é antes de Jesus, então houve um Deus antes de Cristo? E se for Deus o Pai dizendo que depois dele nenhum Deus se formou, e se Jesus é gerado, então houve um Deus depois do Pai? Vamos a mais textos bíblicos que confirmam a eternidade de Jesus. Ainda no livro de Isaías, capítulo 9, o versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é o menino que nos nasceu e o filho que se nos deu? É Jesus. O verso está dizendo que, além de Cristo ser eterno, ele é Pai da eternidade. Ainda no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja claramente que são as palavras do próprio Deus dizendo, e a declaração eu sou o primeiro e o último, somente um ser eterno pode dizer e afirmar. Lembrando que o título de Redentor, Salvador e Senhor dos Exércitos é especialmente de Cristo. Vamos conferir Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você quer mais confirmação de que essas palavras são de Jesus? No mesmo capítulo que lemos de Apocalipse, capítulo 1, vamos ler o versículo 17 e 18, que diz assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é o Deus que veio como homem para morrer por nós numa cruz? Então veja vários textos em toda a Bíblia mostrando que Jesus é Deus e é eterno igual a Deus o Pai. Vamos ler os textos que as pessoas usam para dizer que Jesus foi gerado. Lembrando que a Bíblia não se contradiz. Por isso devemos orar e pedir a direção do Espírito Santo para poder compreender as Escrituras. Porque se acharmos que há alguma contradição, é porque não entendemos ainda o texto. E para entender, devemos fazer comparação com outros textos da Bíblia. Bom, antes de ler os textos, você conhece o plano da redenção ou plano de salvação da raça humana? Vamos estudar e entender um pouco desse plano. É claro que o mundo já sabe que Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Mas o Deus eterno não morre, e é por isso que ele nasceu como homem na terra, para poder morrer por nós. E são poucos que sabem e entendem que houve uma reunião da divindade no céu por causa da queda da humanidade. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, já prevendo que o ser humano ia cair em pecado, e mesmo assim decide criar o homem. Deus, sabendo que por causa do pecado o homem devia morrer, na reunião da divindade no céu, o próprio Deus decide morrer no lugar do ser humano. Jesus estava pronto para morrer pelo ser humano antes da criação. O ser humano pecou e ele teve que deixar o céu e vir morrer como homem. E se o homem não pecasse, ele estaria pronto para vir e morrer, mas não precisaria ser crucificado e morrer. Vamos fazer uma simples comparação, só para entendermos melhor. É como se fosse um carro que possui airbag. Ninguém vai bater um carro para testar se o airbag funciona ou não. Você só irá saber quando acontecer um acidente e ele for acionado. Você acaba até se esquecendo que ele estava ali, porque só é acionado quando precisa. Caso não aconteça um acidente que precisa ser acionado, ele não irá acionar. Se nunca sofrer acidente grave, ele nunca será acionado. Deu para entender um pouco melhor? Podemos chamar de plano B o que Jesus fez por nós. Plano que veio em ação porque o ser humano caiu em pecado. Se a raça humana não caísse, o plano não entraria em ação.
Os que ensinam que Jesus foi gerado pelo Pai antes da criação do mundo é porque não entendeu o plano de salvação da raça humana. Vamos aos textos mais usados pelos que negam a eternidade de Cristo e ensinam heresias. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E pelo texto dizer princípio da criação de Deus, tentam afirmar que Jesus é o primeiro ser criado ou gerado antes da criação de tudo. E o outro texto está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo 14 e 15, que diz assim: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não podemos esquecer que a palavra de Deus não se contradiz. Então vamos aos próximos versos do mesmo capítulo do texto que acabamos de ler. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E uma pergunta muito importante é: se tudo que foi criado no céu e na terra, tronos e até mesmo anjos foram criados por Cristo, e Cristo teve um princípio, então Cristo criou ele mesmo? Outra coisa que é ensinada pelos que negam a eternidade de Jesus é que há uma diferença entre criado e gerado. Dizem que anjos foram criados e Jesus foi gerado, e tem a mesma natureza que o Pai, podendo ser chamado Deus somente por ser representante. Porém, já vimos que Jesus recebe adoração por ser Deus igual ao Pai, e nós somos representantes de Deus na terra, e não podemos receber adoração. O diabo foi expulso do céu justamente por querer ser igual a Deus e querer adoração como Deus. E uma das maiores ousadias que ele teve foi mostrar a Jesus os reinos deste mundo e dizer que daria tudo a ele se prostrado o adorasse. E Jesus responde com a Bíblia dizendo que só a Deus devemos adorar e prestar culto. Vamos conferir em Mateus capítulo 4, o versículo do 8 ao 10, que diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ao responder isso, Jesus fez menção do que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10, que são as palavras dele mesmo, ditas por Moisés ao povo de Israel no passado. Pode-se ter diferença entre criado e gerado, porém o objetivo é o mesmo, que é tentar dizer que Jesus teve um início de existência, coisa que é muito contrária do que a Bíblia diz. O outro texto que usam para tentar explicar o princípio de vida de Jesus está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é um texto que usam para dizer que, em algum momento da eternidade, Deus criou ou gerou a Jesus. Porém, não existe meio termo. Ou é eterno ou não é. Não existe um momento na eternidade. E a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus é Deus e é eterno. O fato de dizer na Bíblia que Jesus é eterno e em outros textos dizer que ele é gerado é bem simples. Deus é eterno e não pode morrer. A lei de Deus existe desde que Deus existe. E se Deus existe desde a eternidade, a lei é eterna. E foi essa lei que o ser humano transgrediu e tinha que morrer. Porém, Jesus morreu em nosso lugar. Deus poderia ter enviado um anjo para morrer e pagar o preço da desobediência da lei. Porém, os anjos são criaturas, e somente um que é eterno poderia morrer e pagar o preço da eterna lei.
E para que Jesus, sendo eterno, pudesse morrer, teve que ser gerado e nascer como homem e morrer em nosso lugar. Então agora fica bem claro que a natureza de Cristo é que foi gerada e não a divindade. Em Miqueias, capítulo 2, diz que a saída da natureza de Jesus é desde os tempos antigos, ou seja, desde que o próprio Deus profetizou que da semente da mulher, ou seja, da descendência de Eva, sairia um que ia ferir a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a expressão desde os dias da eternidade significa que Jesus existe desde que o Pai existe. Então, se o Pai existe desde a eternidade, Cristo, sendo um com o Pai, existe desde a eternidade. Dizer que Jesus foi gerado é o mesmo que dizer que o Pai também foi gerado, já que Cristo é um com o Pai desde a eternidade. Outro texto usado para dizer que Jesus foi gerado está em Provérbios capítulo 8, versículo 23, que diz: Fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo, antes de existir a terra. Comparando as versões de Bíblia, em outras traduções diz fui constituída, e as versões mais antigas de Bíblia, sendo a Portuguesa Corrigida Fiel ou King James, diz fui ungida. Examinando o contexto de Provérbios 8, vemos a referência à sabedoria, mas pode ser que em algum ponto pode fazer também referência a Cristo. Como harmonizar os textos que dizem da eternidade de Jesus com os textos que dizem que ele foi gerado? É simples, é só aceitar que ele foi gerado como homem no ventre de Maria para poder morrer pela raça humana. E antes disso, ele é eterno. E nós precisamos entender que após Jesus ter nascido como homem, como ser humano aqui nessa terra, ele passou a ter duas naturezas. E é essa natureza humana que foi gerada, que passou a existir, que teve um início, e não a natureza divina. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, que diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo foi morto desde a fundação do mundo? O fato histórico diz que foram 4.000 anos após o pecado de Adão e Eva que Cristo veio a este mundo morrer por nós. Porém, Jesus se entregou a morrer em nosso lugar logo após Adão e Eva ter pecado. Agora fica mais claro de entender que desde a fundação do mundo Cristo já estava pronto para ser gerado como homem e morrer por nós, mesmo que o plano veio em ação após anos da queda do primeiro casal na terra. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, que são as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Bem esclarecido que Jesus é eterno, e nos dá aquilo que ele tem em si próprio, que é a vida eterna, pois alguém que teve um início ou princípio não poderia nos conceder aquilo que não tem e não é dele. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu um entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Creia que Cristo é Deus verdadeiro. Esteja em Cristo e receba a vida eterna. E o versículo 21 diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, se Cristo fosse um Deus menor, como alguns dizem, ele seria um Deus falso e pagão, sendo então um ídolo. E se fosse assim, deveríamos nos guardar dele. Perceba o quão grave é diminuir a pessoa de Jesus, que é igual ao Pai, e tentar forçar aquilo que a Bíblia não diz. Aceite toda a Bíblia e não somente parte dela, lembrando que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade das Escrituras e nos ajuda a fazer ligação de um texto com o outro para melhor compreensão. Heresias e falsas doutrinas sempre são em cima de textos isolados da Bíblia, interpretados de maneira errada e sem fazer ligação com outros textos. No próximo vídeo de estudo, responderemos a duas perguntas. Cristo é o primogênito Filho de Deus ou o unigênito Filho de Deus? Fique atento,
Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo estudo. Não deixe de falar com Deus em oração. Estude a palavra com a direção do Espírito Santo. Cuidado com mentiras e falsos ensinadores. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.